Então, Apocalipse 2, dos versículos 8 ao versículo 11, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apenas essa mensagem à igreja de Esmirna, conforme disse no início, ela é uma carta bem curta, considerada até mesmo por muitos estudiosos como um bilhete, até um formato de um bilhete ali do primeiro século. Essa mensagem ela é bem curta, muito direta à igreja de Esmirna. Porque a mensagem ela está muito, mas muito ligada às questões históricas da cidade. E aí eu vou fazer questão de abordar alguns pontos aqui. Primeira coisa, no versículo 9, antes da gente entrar no texto mais precisamente, o Senhor fala, no versículo 8 primeiro, na verdade, quando ele refere a si mesmo como sendo o primeiro e o último. E na sequência ele diz que esteve morto e tornou a viver. Então, se você gosta de fazer marcações na sua Bíblia, marque aí essa frase, essa expressão, esse aposto explicativo aí, que esteve morto e tornou a viver. Ele tem a ver com questões históricas da cidade. Claro que a referência aqui é a respeito do próprio Jesus, mas tem a ver com um ponto da história da cidade que já nós vamos passar por ele também. Então esse é o primeiro ponto de destaque aqui no texto. E aí o Senhor também fala: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, também questão socioeconômica a respeito da igreja no contexto da cidade. Não que a cidade fosse pobre, mas a igreja dentro da cidade era pobre, experimentava essa situação de pobreza imposta pela tribulação principalmente. Então, ele fala a respeito de alguns judeus que se dizem, na verdade, se declaram judeus, mas eles não são, antes eles são sinagogas de Satanás. E quando no versículo 10 ele também diz: não temas as coisas que tens de sofrer, ele já está apontando também para outras questões de tribulação que ele mesmo explica depois, que será um ápice da tribulação, que será tribulação por 10 dias, na verdade. E ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor. E aí, no versículo 10, então, ele diz sobre ser fiel, e se você gosta de marcar na sua Bíblia, marque aí a expressão, a palavra fiel, porque tem a ver também com o contexto histórico da cidade. E o vencedor, essa outra palavra que aparece aí, esse adjetivo, na verdade um substantivo aqui, né? Na qualidade de substantivo, aparece como o vencedor aqui no versículo 11, também tem a ver com questões diretamente ligadas à história da cidade. Então veja que a mensagem, na verdade, ela está muito ligada, enraizada nas questões históricas da cidade de Esmirna. Então, vamos lá, questões históricas a respeito da cidade. A cidade de Esmirna, como curiosidade histórica, é a única daquelas cidades lá citadas ainda no início do capítulo 2 do livro de Apocalipse, que ainda existe. Todas aquelas igrejas, as famosas 7 igrejas da Ásia, 6 delas não existem mais, não somente as igrejas, mas as próprias cidades. O que existem são apenas ruínas, vestígios da cidade.
E Esmirna, por incrível que pareça, é a única cidade que permaneceu desde esse tempo de tribulação até os dias de hoje. E não só permaneceu, mas permaneceu muito bem, crescendo, sendo pujante até o dia de hoje. E aí, de novo, questões ligadas à mensagem, entre a mensagem e a história da cidade. Quando Jesus fala aqui nessa mensagem, para que a igreja em Esmirna não viesse a temer, porque Jesus foi mesmo aquele que morreu e, de fato, ressuscitou. E vive, permanece vivo. Então, veja que coisa interessante. Assim como Cristo foi aquele que morreu, ressuscitou e permanece vivo, Esmirna também chegou a morrer, a cidade, nós vamos ver já já, ela chegou a morrer, ressuscitou como cidade e permanece. Então veja que tem uma ligação histórica interessante com essa mensagem que Jesus dá a essa igreja. Tudo isso porque o Senhor, quando dá essa mensagem a essa igreja, essa mensagem está incluída aqui num contexto que os habitantes de Esmirna, naquela época, já conheciam muito bem. Então, a mensagem veio a calhar com a história da própria igreja. Então, ela é daquelas 7 cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Tiatira, né? Eu falei Tiatira? Não sei. Enfim, daquelas 7 é a única que de fato permanece. Então, ela era uma cidade já rica, bastante próspera naquele período, e ela se tornou, já naquele tempo, só para você fazer uma ideia, uma rival economicamente muito forte da cidade de Éfeso. Nós já vimos antes que a cidade de Éfeso já era uma cidade portentosa, muito forte naquele período, e Esmirna também. Elas duas rivalizavam muito fortemente em termos de desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico, religioso também, etc., etc. Então, a própria cidade já tinha essa força já naquele período. Hoje, a região metropolitana de Esmirna, na verdade, só um pouquinho antes, o próprio nome Esmirna mudou só um pouco, porque na época ela era chamada de Esmirna por causa da língua grega. E voltando para o idioma local, ela virou Esmir. Então, só tirou o NA. Então, não mudou quase nada do nome, mas a cidade é a mesma. Houve apenas essa mudança leve no nome por causa da língua. Então, já naquele período, era uma cidade muito forte. E hoje, a cidade de Esmirna, ela conta com uma região metropolitana que tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes. Então, uma cidade muito grande. Ela continua uma cidade economicamente muito forte. O porto de Esmirna, que na época já era bastante intenso e que trazia uma força econômica muito grande para a cidade de Esmirna, continua a todo vapor. Então, veja que é uma cidade que, de fato, ela não parou no tempo, muito pelo contrário. Depois da sua reconstrução, ela se tornou ainda muito forte. Templos e casas luxuosos daquele período eram também uma marca da cidade de Esmirna. Então, essa era a cidade naquele período. Só que ali, então, dentro dessa cidade, havia, no caso, numa cidade rica, havia uma igreja que era pobre. Né? A igreja não era rica assim como a cidade, muito pelo contrário. Tanto que a gente vê até na própria mensagem de Cristo à igreja dizendo: eu sei que você, aos olhos do mundo, igreja na cidade de Esmirna, você é uma igreja pobre, porém, aos meus olhos, você é rica. Né? Isso nos mostra que a igreja ela não é necessariamente o que ela se aparenta para o mundo. Até porque, para o mundo, a igreja tem um valor. O mundo tem uma percepção a respeito da igreja. Mas, para Deus, a igreja tem outro valor que não corresponde necessariamente com o valor que o mundo lhe atribui. E, portanto, a visão de Deus a respeito dela também é completamente diferente. Então, uma igreja pobre, numa cidade rica, numa cidade abastada, uma cidade econômica e culturalmente relevante, cheia de templos e casas luxuosos,
templos voltados para deuses como Zeus, Cibele, Apolo, Afrodite, Esculápio e também um famoso templo ao imperador. Que essa questão da construção do primeiro templo ao imperador tem a ver com o fato de que a cidade de Esmirna era extremamente fiel e fidelizada a Roma naquele período. E aí, de novo, voltando à questão do texto que eu falei sobre algumas palavras que seria interessante marcar. Ser fiel até a morte tem a ver com essa fidelidade cultural e religiosa até, e econômica, que a cidade de Esmirna tinha com relação a Roma. Então o Senhor pega isso como também um ponto de partida para mostrar o quanto a igreja ali deveria ser fiel a Deus, assim como não, na verdade até mais do que a cidade de Esmirna era fiel a Roma, a ponto de ser a queridinha de Roma daquele período ali naquela região da Ásia Menor. E aí, outra característica era que, além da igreja ser uma igreja pobre numa cidade rica, era uma igreja que estava enfrentando a morte numa cidade que já havia sido ressuscitada. Aquilo que eu mencionei um pouco antes e que vou tratar com um pouco mais de detalhe agora. Por que a cidade de Esmirna foi uma cidade que já havia morrido e ressuscitado? E o Senhor pega esse fato histórico também para mostrar para aqueles irmãos que, apesar de que eles estavam correndo sério risco de morte, eles morreriam fisicamente, mas eles viveriam eternamente, porque Ele, Cristo, foi aquele que morreu e ressuscitou e permanece vivo. Porque a cidade de Esmirna, historicamente, ela foi fundada por volta do ano 1000, ainda antes de Cristo, e fundada como colônia grega. Então, essa foi a datação, pelo menos aproximada, da cidade de Esmirna. Então, veja o quanto ela, de fato, é muito antiga, essa cidade. Só que aí ela é fundada por volta do ano 1000 a.C. e ela é destruída pelos lídios por volta do ano 600. Então, passados alguns séculos da sua fundação, ela foi invadida e ela foi destruída por esse povo aqui, pelos lídios, por volta do ano 600. Ela foi completamente destruída, essa cidade. Mas aí ela foi reconstruída, então, por volta do ano 200, ainda antes de Cristo, reconstruída por Lisímaco. E aí a proposta da reconstrução da cidade era para que ela se tornasse a cidade mais bela da Ásia Menor. A mais bela e a mais forte da Ásia Menor. Por isso é que ela ressurge com toda a força, depois de muitos anos, ela ressurge com toda a força e chega no primeiro século concorrendo fortemente com a cidade de Éfeso, ali naquela região. Então, veja esse movimento. Então, por isso que o Senhor menciona ali na sua mensagem, fazendo uma lembrança para aqueles irmãos de que, na mesma maneira como eles lembravam que a própria cidade havia passado por um processo de destruição, havia voltado à vida, Cristo também foi aquele que morreu e ressuscitou. Logo, a igreja na cidade de Esmirna, por mais que ela corresse também esse risco de morte, porque isso estava acontecendo, eles deveriam crer que, assim como Cristo, eles também viveriam eternamente, mesmo que eles viessem a morrer fisicamente. Então, só reforçando aqui o quanto essa mensagem, de fato, ela está imbrincada com a história da cidade. E essa questão da fidelidade a Cristo, do ser fiel, nós já mencionamos, né? Porque a cidade de Esmirna, ela era a mais antiga aliada de Roma. Quem diz isso é o historiador Cícero, um grande historiador, muito reconhecido não só dentro do Império, mas em todos os tempos, né? Ele fala que Esmirna era a cidade mais aliada a Roma, mais antiga como aliada de Roma, muito fiel a Roma. E aí, então, o Senhor também pega isso para lembrar os irmãos da necessidade de eles serem fiéis até a morte. Tanto que ela foi, então, a primeira cidade a construir, a erigir um templo aos deuses de Roma por volta ainda do ano 195 a.C. Já tinha um templo a deuses de Roma na cidade de Esmirna. E, por causa disso, pelo fato de ela ser tão aliada a Roma e ser a primeira a ter templo construído a deuses romanos, ela chegou a superar Éfeso no privilégio de construir um templo a Tibério. Então, meio que rolou lá um concurso entre as cidades para se eleger a cidade que teria o privilégio honroso de construir um templo a Tibério.
E aí, pensando no todo o contexto histórico de fidelidade da igreja de Esmirna, e pelo fato de ela ser a queridinha de Roma também por esse motivo, e não só isso, mas as questões econômicas e geopolíticas de Esmirna, então ela ganhou aquele concurso e ela teve o grande privilégio de construir um templo a Tibério. A gente sabe que essas questões de construção de templo ao imperador naquela época trazia ainda muito mais benefícios para a cidade. Turismo, questões de turismo, favor econômico com relação a impostos de Roma, isenção de impostos de Roma à cidade de Esmirna, enfim, eram muitos benefícios. Por isso que não é uma bobagem histórica essa questão de ela ter sido a primeira a construir um templo aqui ao imperador. Tá? Então veja que de fato era uma cidade muito relevante. Mas tem uma outra coisa. A igreja na cidade de Esmirna, ela é chamada de vitoriosa, e aí vem a última expressão que eu quero dar destaque aqui, antes da gente entrar na mensagem efetivamente, aqui no versículo 11, quando Jesus diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ele usa a expressão vencedor. Por que ele usa a expressão vencedor aqui numa linguagem de como se fosse um jogo, uma luta, uma batalha? Porque a cidade de Esmirna, ela tinha um outro aspecto nessa questão histórica, que era o fato de ela ser um dos centros olímpicos, dos centros esportivos da Ásia Menor. Então o Senhor também pega isso como um contexto, diz assim, olha, o vencedor nesse jogo todo, fique tranquilo, porque nesse jogo de vida e morte, né, não sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, a primeira morte pode até vir a passar por ela, mas a segunda não. Então, aqui a linguagem do mais que vencedor aparece aqui no versículo 11. Então, só lembrando, irmãos, interessante notar como essa mensagem para a igreja de Esmirna realmente está muito ligada às questões da própria cidade. E aí essa mensagem, quando ela chegasse naquele contexto, certamente ela não só seria muito bem recebida, mas ela seria muito bem entendida por aquele povo dentro daquele contexto todo. Porque os cristãos de Esmirna, assim como muitos outros durante todo aquele contexto de perseguição, eles estavam ali o tempo todo perdendo e correndo o risco de perder os bens e a sua própria vida, pelo fato de eles serem cristãos. Ela era uma igreja pobre, e também por causa desse contexto. Muitos cristãos eram escravos, outros eram comerciantes, mas por causa de todo essa tentativa de isolamento dos cristãos, não se davam muitas oportunidades dos cristãos desenvolverem as suas atividades comerciais, e eles procuravam o tempo todo atrapalhar a vida de quem era cristão e comerciante naquele período. Então, ela era uma igreja pobre também por esses aspectos, era uma igreja caluniada. Quando Jesus fala aqui a respeito de que ele conhece alguns que se dizem judeus, mas eles não são, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é porque essa calúnia que acontecia aqui, esse mal dizer, esse mal falar com relação à igreja, partia dos próprios judeus, inclusive de muitos que eram judeus e se diziam cristãos, mas falando mal, difamando a igreja em todo o império. E por isso Jesus fala, eu conheço essas pessoas. Eles podem até achar que não, podem até achar que vão passar despercebidos, mas eu sei que, na verdade, eles não são judeus de verdade, eles são sinagogas de Satanás. Tanto que, por causa disso, o Senhor fala essas palavras com relação àquelas pessoas. E aí, por essas razões todas, a fidelidade até a morte passa a ser marca essencial daquela igreja. E a gente vai aprender algumas coisas sobre como nós podemos permanecer fiéis, como aquela igreja permaneceu. E aí, a primeira coisa que eu quero deixar aqui, que eu aprendo com essa igreja, é que para permanecer fiel, assim como Esmirna foi no primeiro século, é essencial não ter uma visão romantizada a respeito da vida cristã e do serviço a Deus. Eles estavam extremamente conscientes de tudo aquilo que eles estavam passando, e eles sabiam que aquilo era normal do ponto de vista cristão. Passar pela perseguição, passar pelo sofrimento, passar pelo dano, às vezes, passar por todo o risco e expectativas frustradas, tudo aquilo seria normal para a vida de um cristão. Não que necessariamente um cristão ele deva viver procurando essas coisas, ou procurando causar tais coisas, porque tem isso também.
Às vezes a perseguição para a igreja, ela pode ser passada a mensagem de que a perseguição com relação à igreja está acontecendo porque o inimigo está perseguindo a igreja, mas muitas vezes pode ser que líderes da igreja, pessoas dentro da própria igreja estejam gerando motivos para que a igreja seja perseguida. Isso é diferente. E aqueles irmãos sabiam disso. No caso, eles não estavam causando ou gerando motivos para que a igreja fosse perseguida. E aí eu quero até abrir um parênteses para a gente pensar a respeito disso hoje. Se a gente observar bem, a gente percebe que muito do que dizem que é perseguição do inimigo contra a igreja, pode até ser, mas muitas vezes é porque setores da igreja, gente da igreja, está gerando, produzindo motivos para que a igreja seja perseguida. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para suportar a perseguição por causa da palavra. Jesus mesmo diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, por causa de mim. Ser perseguido por Jesus, por causa de Jesus, ser perseguido por causa da mensagem é uma coisa. Agora, pensar que vai ser relevante, gerando motivos para ser perseguido, é outra coisa completamente diferente. E aí a gente precisa ter cuidado com isso hoje, porque tema e assunto não falta. A questão é a sabedoria para conseguir dosar isso. Perseguição, sofrimento que a igreja, os quais os cristãos estão submetidos, são causados por causa do inimigo da igreja ou são causados pela própria igreja, né? E aí, essa eu acredito ser uma pergunta interessante para a gente pensar. Muitas vezes, em nome de uma relevância, a gente pode causar essas coisas. Então, aqueles irmãos, eles não tinham uma visão romântica a respeito da vida cristã. Eles sabiam que a vida cristã é difícil mesmo, por natureza. Ninguém falou que era fácil, muito pelo contrário. O próprio Jesus mesmo já alertou: no mundo vocês vão ter aflições. Vai ser todo o tempo afligido? Não. Mas vai ter, vai acontecer. E eles sabiam disso. Vai ter pobreza? Vai, pode acontecer. Vai ter calúnia? Sim. Vai ter inveja contra a igreja, contra você, contra o cristão? Vai ter tudo isso. Leis serão criadas contra a igreja, contra o cristianismo, contra a mensagem cristã? Sim. Então, isso iria acontecer. E eles sabiam, e por causa disso mesmo, eles estavam atravessando todo aquele momento de prova, inclusive atravessando um momento sombrio à frente, porque o próprio Cristo diz que eles teriam um ápice de perseguição intensa por 10 dias. Mas a maravilha disso é que Jesus aqui, ele mostra não só que ele conhece a igreja no presente, mas ele mostra que conhece a igreja no seu futuro. Coisa que a gente já viu antes, quando ele fala que ele está andando ali por entre os candelabros, ele está sabendo da situação da igreja, ele conhece a igreja, ele está sabendo, de fato, ele está no controle de todas as coisas. Então, por 10 dias eles seriam perseguidos, e eles sabiam disso. Então, perseguição, tribulação, e aí, no versículo, então, 9, o Senhor diz: eu conheço a tua tribulação. A palavra tribulação aqui, ela traz uma ideia de moer. A igreja iria passar por um moedouro, por um rolo compressor, se a gente quiser colocar nos nossos termos. Então, Jesus está preparando aquela igreja, dizendo que conhece que ela está passando por esse rolo compressor, por essa tribulação terrível, e que ela ainda iria passar mais ainda pelos próximos dias. E Jesus fala: eu conheço a tua tribulação, eu estou sabendo. E conheço também a tua pobreza, a falta de recursos da igreja, inclusive para lutar contra esse moedouro pelo qual ela já estava passando e que ainda iria passar. Mas aí ele deixa aqui um adendo: eu sei que você está passando por essa tribulação e conheço também a tua pobreza, mas tu és rico. Não se apequene pelo fato de você ser considerado uma igreja pobre, pequena, fraca, sem forças, porque na verdade para mim você é uma igreja rica,
E isso muda tudo. Isso muda todo o jogo. Isso muda a maneira de jogar o jogo. Isso muda a expectativa com relação ao final do jogo, se é que existiria final. Isso mudaria completamente. Então, por mais que a igreja não tivesse uma visão romantizada a respeito da vida cristã e soubesse que ela passaria por toda aquela tribulação, ao mesmo tempo ela tinha a garantia de que, no fim das contas, ela seria muito mais que vencedora em Cristo Jesus, porque sabia que a visão que Cristo tinha a respeito dela era outra, completamente diferente da visão que o mundo tinha e que talvez até a respeito da visão que a própria igreja tinha a respeito de si. Então isso mudaria completamente as coisas. Então os crentes da igreja de Esmirna, eles estavam sendo atacados, eles estavam sendo mortos, forçados a adorar o imperador como Deus. Lembra do templo a Tibério? Lembra dos deuses de Roma, que fizeram com que a cidade de Esmirna se tornasse uma queridinha de Roma. Os crentes da igreja de Esmirna, eles estavam sendo forçados a adorar os deuses de Roma, adorar o imperador. Eles estavam sendo forçados a lançar oferendas diante desses ídolos. Tem uma questão histórica aqui que em pelo menos 2 ocasiões, lá no Monte Pagos, que faz parte da cidade de Esmirna, foram lançados de cima de um penhasco mais de 1.200 crentes, numa única ocasião. E numa outra, foram lançados aproximadamente 800, porque eles se recusaram a se dobrar diante dos deuses de Roma. Então, só para você ter uma ideia, essa era a situação que eles estavam vivendo. Mas estavam sendo instados a permanecerem fiéis. E aí, no meio disso tudo, poderia facilmente vir uma pergunta à mente dos cristãos de Esmirna, que também pode surgir nos momentos de luta, de batalha, para permanecer na fé, na mente de todos os crentes. Como entender o amor de Deus? Como entender que Deus me ama? Como entender que Deus está comigo no meio de tanta perseguição e de tanto sofrimento? A grande pergunta que assola a humanidade de todos os tempos e que vai continuar. Como é que nós entendemos que Deus nos ama, cuida de nós, nos guarda no meio de tanto sofrimento, de tanta perseguição? Então eles simplesmente criam, por causa de tudo aquilo que o próprio Jesus mesmo já havia falado a respeito da igreja e de como ele estava controlando todas as coisas, mesmo que a igreja estivesse passando por tudo isso. Então a igreja enfrentava a pobreza, já falamos aqui um pouco a respeito disso. A respeito da difamação que a igreja sofria, e eu estou indo e voltando no texto porque são assuntos que de fato eles vão e voltam dentro da história e dentro da mensagem. A respeito da difamação que a igreja sofria, quando o Senhor diz aqui no versículo 9 ainda, que ele conhece a blasfêmia das pessoas que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes sendo da sinagoga de Satanás. Vamos entender aqui um pouquinho. Então veja só. A igreja sendo perseguida, sendo morta, sendo presa, tendo seus bens tomados pelo império, sendo lançados para morrer por não se curvarem diante de deuses falsos, aí eles são também difamados por um grupo, uma categoria de judeus, de pessoas que se dizem judeus, mas na verdade não são, ao contrário, são emissários de Satanás, segundo a visão aqui do próprio Cristo. Por que Cristo menciona essa coisa de eles estarem sendo difamados? Porque naquela época, os cristãos, não só na igreja de Esmirna, na cidade de Esmirna, mas em todo o império, eles eram difamados de ateísmo. O ateu naquela época, ele era diferente, a categoria de ateu era diferente da compreensão que temos hoje de ateu. O ateu naquele período do primeiro século, quem era considerado ateu era aquele que não se curvava diante dos deuses de Roma, mesmo que adorasse outros deuses, porque eles ignoravam os outros deuses. Então, para eles, os outros não existiam. Então, quem não se curvava, quem não se adorava, quem não adorava ou não se curvava diante dos deuses de Roma, eram considerados ateus. E os cristãos também. Eles eram considerados ateus.
E aí vinha esse grupo de judeus e dizia: olha, lá em tal lugar tem um grupo de ateus, porque eles se dizem cristãos e eles não se curvam diante dos deuses de Roma. E aí lá vai o governo atrás, lá vai a polícia do império atrás. E aí eles espalhavam essas histórias a respeito dos cristãos entre o povo de Esmirna. Eles eram acusados também de antropofagia e canibalismo. Por quê? Porque na ceia do Senhor se fala em tomar do sangue e do corpo de Cristo. E eles interpretavam isso como algo literal. Eles não conheciam essa simbologia teológica e bíblica da ceia. E aí, quando se falava em comer do corpo de Cristo, eles interpretavam isso como canibalismo, como prática de canibalismo. E eles espalhavam essas histórias. Tem um grupo esquisito ali que pratica canibalismo. Eles falam em comer corpo de gente vivo, de gente que eles consideram vivo. Eles falam em comer o corpo do mestre deles, de tomar do cálice, do sangue do mestre deles. E espalhavam essas histórias. E as pessoas não sabiam, porque não era do costume deles, não fazia parte ali do seu imaginário e das suas práticas de vida cristã. E aí eles eram difamados por causa disso. Eles eram difamados, acusados de imoralidade sexual, porque eles pregavam o amor fraterno, o amor de um irmão, o amor fraterno de um irmão para com uma outra irmã, de um irmão para com um outro irmão. E eles interpretavam isso de forma literal, até mesmo, muitas vezes, sabendo de que não se tratava disso. Mas como forma de difamar a igreja, e os cristãos do primeiro século, eles faziam isso. E aí Jesus diz assim: eu sei, eu estou sabendo dessas blasfêmias, eu estou sabendo de todas essas coisas. E esses judeus que fazem isso, na verdade, eles não são judeus, eles são emissários do diabo, para difamar a minha própria igreja. Mas eu estou sabendo disso. Era como se ele falasse aqui nas entrelinhas: o mais interessado nessas notícias sou eu mesmo, que sou o dono da igreja, que cuida da igreja. Então, essa questão da blasfêmia aparece aqui nesses termos. E aí Jesus diz, portanto, que eles são emissários de Satanás. Mas aí, então nós temos um segundo ponto, de que uma forma de permanecer fiel a Cristo mesmo no meio de toda a tribulação, conforme a igreja de Esmirna também prevaleceu, é estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus Cristo. Nós vemos isso aqui, por exemplo, no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, essas coisas elas vão acontecer. Por algum motivo, o Senhor permitiria que elas acontecessem. Porque Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Então, Ele permitiria. Muito provavelmente pelo que a própria palavra já diz, quando o apóstolo Pedro diz que a nossa fé ela é provada como o ouro, né? É provado no fogo. E aí, certamente aqui, essa tribulação apuraria o caráter cristão da igreja naquele período. E aí o Senhor então fala para eles não terem medo, apesar de tudo isso aqui, porque isso seria para pôr à prova. E aí essa expressão aqui, para ser dispostos à prova, ela é particularmente importante aqui também, porque uma vez que haviam judeus difamando a igreja, inclusive judeus que se diziam cristãos, essa tribulação de 10 dias separaria o joio do trigo. Quem é, vai ficar. Quem não é, vai vazar. Então a tribulação ela tinha esse papel também de fazer esse tipo de separação. Por 10 dias. E aí ele diz então: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí lembrando, fiel aqui, Esmirna é conhecido como cidade fidelíssima a Roma, desde sempre. Vocês serão fiéis
a mim até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Os atletas que correm, que saltam, que lutam, que batalham nos jogos de Esmirna, eles recebem uma coroa de louros. Mas vocês que batalham em Esmirna, a batalha contra a perseguição, a batalha contra o império, a batalha contra os falsos crentes, a batalha contra as falsas mensagens, a batalha contra as fake news da época, né? As batalhas contra as blasfêmias, vocês que estão perseverando, ao contrário dos atletas que recebem coroa de louros, vocês receberão a coroa da vida. Por que esse jogo de palavras? Coroa de louros, em pouco tempo ela se perde, murcha, não serve para mais nada. A coroa da vida, ela permanece para todo sempre. O que marca alguém como vitorioso é o recebimento da coroa. Se os cristãos de Esmirna receberiam a coroa da vida, aquela era a marca principal de que eles de fato já eram mais que vencedores em Cristo Jesus, naquele que conduziria a igreja em triunfo até o fim, ou melhor, até depois do fim. E aí João, então, Jesus através de João conclui a sua mensagem dizendo que a esse vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. O vencedor dos jogos de Esmirna, ele seria vencedor, mas ele morreria, porque todo ser humano morre. Já os vencedores espirituais, aqui, dos jogos espirituais, tribulacionais, cristãos da cidade de Esmirna, morreriam fisicamente, mas viveriam eternamente, e seriam marcados eternamente, como mais que vencedores, naquele que controla a igreja, e que controla a história da própria igreja. Então esta é a mensagem à igreja de Esmirna. E como aplicações para nós temos que Jesus passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento. A sua vida foi marcada por sofrimento. O homem de dores, que sabe o que é padecer, foi humilhado, foi difamado, desacreditado, perseguido, preso, morto. Mas conforme ele mesmo disse, ressuscitou e vive eternamente. E aí ele era o modelo para a igreja de Esmirna e é o modelo ainda para nós hoje. Então ele enfrentou todo tipo de tribulação, ele suportou a pobreza. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Por ocasião do seu nascimento, ele teve que nascer lá no curral. Então essas são marcas de alguém que se tornou o modelo para a igreja de todos os tempos. Atribulado, homem de dores, pobre, desde o seu nascimento, assim foi Jesus. E assim era aquela igreja. Mas Jesus é eterno e vitorioso. E assim também é a sua igreja. Ela é eterna e vitoriosa, mesmo a despeito de tudo que a igreja venha a passar. Então, irmãos, esta é a mensagem à igreja de Esmirna. No próximo domingo, então, a gente continua com a mensagem à igreja em Pérgamo, e assim a gente continua a nossa exposição do livro do Apocalipse. Uma coisa que eu quero só lembrar aqui antes da gente concluir, é que se você observa bem, desde aquela introdução que a gente fez, fizemos questão de destacar que a mensagem do Apocalipse, ela começa com Cristo, deixando bem claro que ele conhece a sua igreja, que ele está no controle da sua igreja, no controle da história da igreja. Ele fala sobre o que a igreja está passando, o que a igreja vai passar, e termina sempre com uma nota de vitória, dizendo que no fim a igreja é mais que vencedora. E se você observa, é exatamente isso que vem acontecendo aqui. Veja que no fim, para a igreja de Éfeso, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Aqui em Esmirna ele diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Então veja que essa mensagem realmente ela é cíclica. Jesus se identifica, fala com a igreja e dá uma mensagem de ânimo e de vitória final aqui. Que Deus nos abençoe, nos ajude a permanecer com essa mensagem em nossos corações, de que nós somos mais que vencedores nele, apesar de todas as coisas. Amém. Oi? Sim, o almoço vai ser aqui na igreja logo após o término da escola dominical. Terminado.